Fala galera, esse é o terceiro vídeo sobre a segunda vinda de Cristo. Nós estamos estudando toda essa doutrina do segundo advento dentro dos relatos históricos dos pais da igreja, o que é o termo quiliasmo. Nós já vimos também acerca dos 4 posicionamentos que tem com relação à existência ou não do milênio literal. Falamos no último momento sobre a história da posição pré-milenarista, ou daqueles que creem no milênio literal dentro da história da igreja, principalmente através dos pais da igreja nos 3 primeiros séculos, né, da igreja primitiva. E agora nós vamos falar quais são os oponentes da posição pré-milenarista, ok? O terceiro século dá origem então ao primeiro contraponto ou antagonismo declarado quanto à posição proeminente que existia até o terceiro século, que era a posição pré-milenarista, posição que nós seguimos hoje e que foi ressuscitada a partir do século XIX, reavivada, né, a partir do século XIX. Peters, né, resume o seguinte, ele diz assim: nesse século vemos pela primeira vez adversários, então, no século IV, aqui, a partir do terceiro século, nós vemos os primeiros adversários dessa doutrina pré-milenarista. Qualquer escritor que desde o período mais antigo até o presente apresentou tais listas contra nós foi capaz de apenas encontrar esses antagonismos, ou seja, posicionamentos contrários, e nós os apresentamos na sua ordem aqui cronológica. Quando é que eles se revelaram como adversários do pré-milenarismo? Eles são 4, mas 3 deles eram muito persuasivos para o erro, para a apostasia, para o equívoco, para a heresia, e rapidamente, obviamente, pelo seu poder de persuasão, ganharam seguidores no seu tempo. O primeiro nessa ordem foi Caio, ou também chamado na antiguidade como Gaio, que teve, né, o seu ministério, entre aspas, a partir do início do terceiro século. O segundo personagem seria Clemente de Alexandria, que foi um professor muito proeminente na escola catequética da cidade de Alexandria, né, atual Egito, hoje vocês sabem, que teve forte influência principalmente sobre Orígenes e outros mestres antigos, né? Ele viveu entre 193 e 220 depois de Cristo, Clemente de Alexandria. Outro defensor contrário, né, ao pré-milenarismo foi Orígenes, que deu muito trabalho para a igreja primitiva com as suas heresias, com seus equívocos, suas interpretações alegóricas, espiritualizantes e equivocadas da palavra de Deus, que viveu entre os séculos 185 e 254 depois de Cristo, o famoso Orígenes aqui. Depois veio Dionísio, que viveu entre 190 e 265 depois de Cristo. Estes são defensores mencionados como diretamente hostis à crença do quiliasmo, ou dos 1000 anos proféticos do reinado de Cristo sobre a terra. De acordo com Alice, defensor do pós-tribulacionismo, essa posição surgiu por causa do realce que muitos dos seus defensores depositavam sobre as recompensas terrenas e os prazeres carnais, que suscitaram ampla oposição contra ele. Parece mais correto, claro, pensando nisso que fala Alice, afirmar que essa posição surgiu primeiramente por causa de dogmas básicos da escola de Alexandria, no qual Orígenes se tornou seu principal defensor, com enorme influência no mundo teológico antigo. O método de interpretação, através, como eu falei, da alegoria ou da espiritualização, propagado por Orígenes, desencadeou o fim do método literal que os patriarcas da igreja tinham até então, até o terceiro século. E surgiu então essa interpretação sobre o qual repousava a interpretação literal sobre a qual repousava o pré-milenarismo. Moshen, um teólogo também, foi citado para comprovar essa influência de Orígenes, aqui uma interpretação já espiritualizada ou alegórica. Moshen diz o seguinte sobre Orígenes: Ele fala que após declarar que muitos criam no século anterior, sem ofensa a ninguém, que
que o Salvador reinaria 1000 anos entre os homens antes do fim do mundo. Adiciona ele, Moshe, neste século a doutrina milenar tornou-se então infame graças à influência especial de Orígenes, que a negou veementemente, porque ela contradizia, claro, as suas opiniões naquela época. Então, até a época de Orígenes, todos os mestres que eram a ela predispostos a professavam e a ensinavam abertamente. Orígenes, porém, a atacou ferozmente, pois ela contrariava a sua filosofia, e pelo seu sistema de interpretação bíblica que descobriu, o alegórico aqui, ele deu um sentido diferente aos textos bíblicos dos quais os defensores dessa doutrina dependiam. Já no 3º século, a reputação dessa doutrina declinou, primeiro no Egito, pela influência de Orígenes, e mesmo assim ela não pôde ser exterminada definitivamente, ainda tinha defensores respeitáveis aqui. Moshe, prossegue em vários lugares, mostrando que, como por um sistema de interpretação filosoficamente e extremamente agressivo, o qual começou desprezivelmente a perverter e a torcer, então, todas as partes dos oráculos divinos que se opunham ao seu dogma ou noção filosófica. Aqui, claro, ele fazendo referência a Orígenes. A interpretação literal foi definitivamente, então, esmagada a partir do 3º século. Ela, então, contrasta com a interpretação adotada pelos dois sistemas que surgiram. Ele, ou seja, Orígenes, desejava desprezar o sentido literal e visível nas palavras e queria que se buscasse um sentido espiritualizado, secreto, que repousava escondido numa espécie de envoltório das palavras. Os defensores de um reino terrestre de Cristo, por sua vez, afirmavam a sua causa unicamente no sentido natural e próprio de certas expressões bíblicas. Isso aqui tudo citado por Peters, tá bom? Então, a segunda colocação que nós colocamos aqui é que a oposição veio pelo surgimento também de falsas doutrinas, que acabaram mudando o pensamento teológico daquela época. Uma dessas falsas doutrinas, muito atuantes naqueles tempos antigos, foi o gnosticismo. Ou seja, bem cedo começou a prevalecer, e embora todas as doutrinas do cristianismo tivessem sofrido em maior ou menor medida essa influência gnóstica deteriorante, a doutrina do reino tornou-se, sob suas manipulações maleáveis, muito diferente da doutrina bíblica da igreja primitiva, que nós estamos falando aqui, que havia até o 3º século. Então, o gnosticismo atacou violentamente o parentesco prometido do Filho do Homem, ou seja, de Jesus, como filho de Davi. O ascetismo, que é a crença na corrupção inerente da matéria, era antagônica a ele. O docetismo, que foi uma outra heresia que surgiu a partir a partir de Orígenes, principalmente, o docetismo negava a realidade do corpo humano de Jesus, que era o Cristo aqui, e fechou efetivamente todo acesso a um entendimento do reino, espiritualizando não apenas o corpo, mas tudo mais que se relacionasse a ele como Messias. Então, para conciliar essas tendências opostas àquilo que os pais da fé nos 3 primeiros séculos acreditavam, surgiu outro próspero grupo que presumia que a razão ocupava a posição de juiz na teologia, e por essas deduções da razão instituiu uma via média entre as duas, retendo algo do gnosticismo e do quiliasmo, no que diz respeito à interpretação bíblica, mas também espiritualizando esse reino milenial numa aplicação nessa espiritualização quanto à igreja. Então, num terceiro momento, houve uma continuidade do judaísmo, religião que começara no período apostólico e se fortalecera, que acabou fomentando crescentemente a inimizade entre judeus e gentios cristãos. Tal antagonismo levou, por fim, à rejeição do milênio por ele ser judaico, por parte de muitos cristãos a partir do 3º século.
Acreditavam eles, né, mencionado aqui por Peters, que os gentios cristãos, na sua hostilidade para com o judaísmo, buscavam impor o seu legalismo e ritualismo. Finalmente, então, foram levados a tal extremo que tudo que, em sua opinião, tinha sabor de judaísmo foi jogado fora, incluindo, é claro, a crença judaica, a muito esposada de um reino literal ou milenial na Terra. Um quarto destaque que nós trazemos aqui é que a união da igreja com o Estado, sob o imperador Constantino, acabou provocando a morte da esperança milenar. Smith, né, um teólogo aqui, depois de declarar que o intervalo entre a era apostólica e Constantino tem sido chamado de período quiliástico dentro da história da igreja, já que é existente essa interpretação apocalíptica. Diz ele, né, Smith, ele fala que imediatamente após o triunfo de Constantino, os cristãos que se livraram da opressão, da perseguição e se tornaram autoritários e prósperos, começaram então a perder a sua expectativa ativa da rápida vinda do Senhor Jesus e o conceito espiritual do seu reino milenial. E passaram então a contemplar a supremacia temporária do cristianismo como cumprimento de um reino prometido de Cristo na terra. O Império Romano, transformado no Império Cristão, deixou de ser considerado objeto de denúncia profética, mas então o cenário e se tornou o cenário de um desenvolvimento milenar, né, dentro da cabeça deles naquela época. Então essa opinião, todavia, foi logo confrontada pela interpretação figurada do milênio como o reino de Cristo no coração de todos os crentes verdadeiros, e é assim que creem os amilenistas até os dias atuais. Tanto os católicos, dentro da sua doutrina católica, como alguns protestantes mais tradicionais, que são amilenistas, conforme mencionados aqui por Peters, tá bom? Um quinto destaque que nós trazemos aqui é que a supressão dos escritos dos pais da igreja, pelos que se opunham à sua posição, visando aqui minimizar a sua contínua influência, reduziu então o realce desse ensinamento central. Que ensinamento é esse? O segundo advento de Cristo e o reino milenial na terra, ou também, como nós falamos, chamados de quiliasmo, né? Que começou, né, com esse combate de tirar esse ensinamento central, começou a obliterar a importância que a esperança iminente da volta de Cristo tinha na vida dos cristãos e nos escritos deles nos 3 primeiros séculos da igreja. Um sexto destaque que nós trazemos aqui é que a influência de Agostinho, que contribuiu mais para o pensamento teológico que qualquer outro indivíduo entre Paulo e a Reforma Protestante, por meio de quem o amilenarismo foi sistematizado escatologicamente aqui, e o sistema romanista, né, da Igreja Católica obteve a sua eclesiologia, ou seja, o estudo acerca da Igreja, principalmente a doutrina católica, foi baseado com a influência de Agostinho, foi fator fundamental na cessação, né, ou no desaparecimento aqui do pré-milenarismo a partir de Agostinho até a Reforma Protestante. Então o aumento, o sétimo destaque que nós trazemos aqui é que o aumento do poder da Igreja Romana, a Igreja Ocidental aqui, que ensinava ser ela, né, o reino de Deus na terra, e ser o seu líder, o Papa, o vigário de Deus na terra, foi fator de significativa importância para desaparecer, não totalmente, mas na sua grande maioria, o posicionamento pré-milenarista nesse período de Agostinho até a Reforma Protestante. Então é de extremo interesse ressaltar aqui que os métodos que ensinavam ser ela o reino de Deus na terra e o seu líder vigário de Deus na terra, né? A gente precisa ressaltar que os métodos usados pelos oponentes da opinião pré-milenarista para contrariar esse ensinamento são Gaio e Dionísio, que foram os primeiros a duvidar da genuína inspiração do livro de Apocalipse, pois evidentemente eles se opunham, né, a esse livro. Outro posicionamento é que a rejeição do sentido literal
e a sua substituição por figuras ou alegorias começaram a permear a igreja de então, que efetivamente modificaram as alianças eternas de Deus e as profecias conforme mencionados no Antigo Testamento e perpetuados também no Novo Testamento. Terceiro destaque que nós trazemos aqui é que trechos do Antigo Testamento que ensinavam literalmente a doutrina pré-milenarista tiveram sua inspiração profética colocada em descrédito a partir de Agostinho. Também o quarto destaque que nós trazemos aqui é que a aceitação de todos os trechos proféticos e o que não podia ser alegorizado foi aplicado à igreja e tinha o seu cumprimento relegado apenas ao céu. Quinto destaque que nós trazemos aqui é fazer com que as promessas dadas diretamente aos judeus como nação fossem então consideradas condicionais na sua natureza, ou então, criam eles, meramente típicas das bênçãos desfrutadas pelos gentios. Então, pensando um pouquinho em tudo isso que nós falamos, devemos observar que a oposição ao pré-milenarismo surgiu no terceiro século, dentre aqueles que eram marcados pela descrença na literalidade das Escrituras e cujas doutrinas, em geral, foram condenadas pelos crentes através da história da igreja. Assim, opunham-se ao pré-milenarismo, não porque não fosse bíblico, mas porque contradiziam as suas próprias filosofias, a nosso ver, equivocadas e métodos de interpretação espiritualizantes ou alegóricos. Ou seja, o método de interpretação, sem dúvida nenhuma, influencia no posicionamento escatológico. Se você tem um método literal, a partir da literalidade das Escrituras, e é claro, um momento ou outro, quando não for possível a literalidade, ver as Escrituras de maneira simbólica ou metafórica, você vai ter um posicionamento pré-milenarista ou pré-milenarismo. Mas se você tiver um método não literal ou espiritualizante, ou como Orígenes, alegorizante ou alegórico, você vai ser amilenarista, ou seja, não crer no milênio literal de Cristo sobre a terra. Então, espero de alguma maneira ter trazido todos esses fatos históricos, todos esses posicionamentos, suas contradições, posicionamentos, como é que eles pensavam, para que você entendesse de maneira geral que nos 3 primeiros séculos da igreja, o pré-milenarismo, que é a crença nos eventos antes do milênio e no milênio literal, que é o nosso posicionamento escatológico aqui, pastor Volteni, pastor Giovanni, todos os demais pastores que creem em todos esses fatos proféticos literais que ainda hão de acontecer sobre a terra, os pais da igreja acreditavam nos 3 primeiros séculos. A partir do terceiro século em diante, principalmente com Agostinho, se perdeu até a Reforma Protestante esse posicionamento teológico, tá bom? Então são fatos históricos para te fazer crescer, entender, compreender tudo isso que nós estamos falando acerca da escatologia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, escreva abaixo, continue conosco, em nome de Jesus. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a ascensão do amilenarismo, a importância de Agostinho, e nós vamos falar sobre a opinião de Agostinho sobre a questão quiliástica e demais assuntos relacionados à segunda vinda de Cristo. Ok? Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Dê um joinha, siga nas nossas redes sociais. Se você quiser semear no reino de Deus, aqui também tem as maneiras como você pode fazer isso. E siga o nosso canal PR Giovanni, além do site da Igreja Batista Betel, que é betelonline.com.br. Deus os abençoe. Amém e amém.